Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 16, o seguinte: Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Meu irmão, minha irmã, nosso Senhor Jesus Cristo caminhou proximamente com 12 homens, dos quais um se perdeu. Eram 12 homens diferentes e que tiveram muita dificuldade em compreender o ensino do Mestre. Estavam sempre preocupados sobre quem deles era o mais importante e sonhavam com a tomada do poder pelo rabino que acalmava o mar e multiplicava pães. E cada um deles poderia, então, assumir uma posição de poder e influência. Eles pensavam ser os únicos. Certa vez, proibiram alguns que estavam agindo em nome de Jesus porque não eram do grupo deles. A resposta que tiveram do Mestre foi: não os impeçam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Encontramos esta referência em Lucas 9, versículo 50. O reino de Deus não é do tamanho que nos agrada e nem poderemos dominar o acesso a ele. Os discípulos, se tivessem uma visão mais clara de si mesmos, se enxergassem como costumamos dizer, teriam concluído isso com muito mais rapidez. Se tivessem, desde o início, compreendido que haviam sido escolhidos pela graça amorosa e não pelo mérito, mesmo não podendo dimensionar o reino, não lhe colocariam limites segundo os seus próprios corações. Nós somos herdeiros da fé que eles aprenderam com Jesus. Nós somos herdeiros também, infelizmente, de suas limitações e perspectivas reduzidas da graça de Deus. Não porque tenham nos ensinado isso, mas porque essas questões são muito humanas, são próprias de nós mesmos. Naturalmente, brotam em nós. Os caminhos da graça de Deus são estranhos à nossa lógica. A graça nos deixa sem poder, sem reivindicações a fazer. Ela nos proíbe o orgulho e a pretensão de sermos melhores, maiores ou mais dignos. Como um detergente age sobre a gordura, a graça atinge o âmago das pretensões humanas. Jesus tinha outras ovelhas que não eram daquele seu aprisco com os 12. Pedro conheceu uma delas. Chamava-se Cornélio, um centurião romano, numa experiência que serviu para quebrar um pouco de seu orgulho judaico. Nós encontramos essa passagem em Atos capítulo 10. Jesus tinha muitas outras ovelhas. Nós estamos entre estas muitas outras e há muitas outras ainda. Jesus tem muitos apriscos e um dia, desarmados de nosso orgulho religioso pela revelação da presença do único e supremo pastor, seremos um só rebanho. Jesus disse algo interessante: é necessário que eu as conduza também. Se Jesus está se manifestando e conduzindo as suas ovelhas de muitas formas e em muitos lugares, são ovelhas diferentes umas das outras, e por essas diferenças nem sempre se reconhecem, pensando que todas as ovelhas de Jesus deveriam ser iguais. E cada uma dessas ovelhas costuma pensar em si mesma como o padrão, mas todas elas têm algo em comum que facilmente perdem de vista. Foram alvos da graça de Deus, sem nenhum mérito, sem nenhum merecimento. Então, que a graça que nos fez ovelhas do aprisco de Jesus possa prevalecer em nossas vidas. Que o amor que nos alcançou possa nos dominar. Que deixemos a graça nos surpreender e o reino de Deus se manifestar. Afinal de contas, o pastor, o único e verdadeiro pastor, sabe bem como conduzir as suas ovelhas. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.